Olá, queridos companheiros, companheiras, queridos irmãos, queridas irmãs em humanidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro, Momento com Jesus. É o nosso 44º encontro. E como todos nós sabemos, é muito importante que nós praticamos o Evangelho no lar. Mais uma vez, nós recomendamos para que vocês, durante apenas um dia na semana, pratiquem o Evangelho no lar, com a leitura do Evangelho em volta da sua mesa com sua família. Chame seus filhos, seus netos, seus esposos, suas esposas, quem estiver na sua casa, seus tios, para participarem. E debatem, meus amigos. Debatem os temas que vocês lerem e fazem o máximo para aplicarem nos seus dia a dia. É disso que se trata hoje o nosso encontro, Momento com Jesus. Logo nós iremos descobrir um pouquinho mais. Então vamos começar nosso encontro de hoje com uma lição que Jesus vai nos dar. A lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos e dissonâncias, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Logo, das verdades mais simples da natureza, mergulha-se um homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida por meio de inquietações desnecessárias. Então vamos parar, meus amigos e minhas amigas, e analisar esse primeiro parágrafo do nosso estudo. Então Jesus está nos propondo nós entendermos a felicidade que cada um de nós trazemos. E para que nós entendamos de maneira completa, para que se nós perdê-la de vista, a gente não saia e não caia na tristeza. E ele enfatizou muito bem, muitas vezes nós gastamos muito de nosso tempo atrás de coisas desnecessárias, que Jesus diz. Eu não vou explicar nesse momento que seria desnecessário, mas vou deixar para Jesus. Esse próximo parágrafo que nós vamos ler, Jesus dá um exemplo muito claro do que é desnecessário, meus amigos. Uma das coisas que nós podemos analisar também nesse parágrafo, para dar uma palhinha para o parágrafo seguinte, que Jesus vai nos explicar o que é desnecessário, é a gente gastar o nosso tempo apenas sonhando aquilo que nós não temos e desejando do vizinho. A gente não valorizar aquilo que temos e principalmente, meus amigos, ao invés de nós apenas desejar aquilo que nós não temos, desejar as coisas, ser o que o vizinho é, nós precisamos correr atrás, ir à prática. Mas esse correr atrás, nós temos que tomar muito cuidado, porque o correr atrás tem a ver com o ensinamento do nosso próximo parágrafo. Então fique bem atento sobre o que nós realmente devemos correr atrás. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e rematou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmerina, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregando de volumosa
bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos efeitos raros. Todo o pessoal de serviço incluía-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco a mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. Então, meus amigos e minhas amigas, para nós não perdermos o fio da linhada, como se dizem, vamos analisar o que está acontecendo. Então, uma dama romana muito rica dirigia-se de uma cidade para outra em uma embarcação e carregava consigo milhões e milhões de reais em adornos, colares, joias preciosas. Se nós trazermos para o dinheiro de hoje, o quanto valia. E as pessoas naquele momento, meus amigos, minhas amigas, não se diferenciavam de hoje, e muito significativamente, porque eles estavam olhando pela aparência dela. Então todos se curvavam diante dela pela quantidade de joias preciosas que ela tinha. Precisou de 2 escravos para carregar tanto peso. Imagina só. Então, para nós acentuarmos o que está acontecendo na história. Então, ela adentrou a embarcação com seu filho de 5 anos e com 2 bagagens pesadíssimas de joias preciosas. Então, logo se fez o barco. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas se invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. Então, meus amigos, o que está acontecendo agora? A barca que ela estava navegando bateu ali em uma pedra e seu casco do navio, casco da embarcação se quebrou. Eles então ficaram tentando tirar a água de dentro, sem sucesso, porque em seguida veio outra pancada. E então a embarcação começou a afundar e eles lançaram alguns botes para salvamento. A ilustre Patrícia é chamada às pressas. O comandante calcula a chegada ao porto próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. Então iria demorar 2 dias de viagem. E a dama, claro, embarcou nas embarcaçõezinhas, não é? O comandante calcula a chegada. A jovem matrona abraça o filhinho, a esperançosa e aflita. Dentro em poucos, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxessem as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que surgiam junto dela, exclamou: então, meus amigos, o que está acontecendo? Leão Lúcio deu o nome de Patrícia. A Patrícia adentrou a pequena embarcação com um saquinho e o seu filhinho nos braços. Agora vamos ver o que ela vai falar para os poucos que ali aguardavam para saber o que tinha dentro daquele saquinho de tão valioso. Meu filho é o que possuo de mais precioso e aqui tenho que considerá-lo de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou
a reduzida comunidade de naufrágios durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Então, meus amigos, minhas amigas, o que tinha dentro do saquinho? 2 pães e 10 figos maduros. E o que ela tinha de mais precioso, que ela fez questão de enfatizar, em que nenhum ouro, nenhuma joia que ela carregava era mais valioso. O seu filho, que representa o sentimento do seu coração de mãe, não tem o que paga. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou. Agora vamos ler a conclusão do Mestre Jesus. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam às terras e moinhos, moedas, honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. Então, meus amigos, o que Jesus está concluindo para nós? O que é o bem mais precioso que nós devemos ir à luta, conforme nós estávamos conversando no parágrafo inicial? São as nossas riquezas do coração, meus amigos. A nossa capacidade de raciocinar e agir no bem. A nossa capacidade de desenvolver nosso intelecto para o bem e as nossas ações para o bem. Isso é o que Jesus nos convida a fazer neste momento. Então, meu amigo e minha amiga, nunca é tarde. Sempre podemos começar. Comece ou continue a prática do bem. Vamos continuar. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, por último, queridos amigos e amigas que nos acompanham, Jesus explica para nós que é de absoluta importância tomarmos a bênção da nossa encarnação terrena como um combustível para a nossa transformação íntima, para a nossa transformação no bem. Jesus, em nenhum momento, meus companheiros, falou que os bens materiais são os mais importantes, que a nossa riqueza intelectual é a mais importante. O que mede nossas riquezas intelectuais nesse globo? São as honrarias que nós temos, o status social, os prêmios. Mas o que mede a nossa essência do bem, as nossas ações no bem e as nossas obras no bem? Muitas vezes nós vemos uma pessoa humilde nas ruas. Não estou dizendo daquela pessoa em que está nas ruas morando. Estou dizendo daquele simples de coração que você pode conviver com ele no seu dia a dia. E nós não temos olhos para observar tamanha riqueza do seu coração.
É isso que Jesus está nos pedindo para fazer. Reconhecer o coração de cada ser humano e não as suas vestes ou o seu intelecto. Porque tudo, conforme ele concluiu para nós, vem para somar. Todos os acontecimentos da nossa vida vêm para somar para o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine nossos corações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, uma amiga, e vamos levar a boa nova aos corações de nossos irmãos e irmãs e a humanidade. E assim, nós contribuirmos, meus amigos, para viver em um Brasil, em um mundo de mais paz e menos guerra. Forte abraço e até a próxima.